por mais que essa tubulação ela vai ficar lá dentro do shaft, mas quando eu abrir a porta, tá lá o vermelhão para identificar que é de incêndio. Eu vou ter duas tubulações, a do sprinkler e a do hidrante. O sprinkler não é o splinter do ar-condicionado, é o sprinkler. Para vocês não dizerem errado. Mas já sabem. Vocês sabem o que é, né? O sprinkler. Sabe, a gente teve uma Então, lá dentro daquele shaft onde tinha o gás, vão subir as duas tubulações. Uma do sprinkler e outra do hidrante. Que é o que vai para a caixa de incêndio, vai pegar aquela mangueira. Se tiver algum incêndio, eu uso a mangueira e aí a água. Aí como essa tubulação é toda em ferro, porque ela tem que resistir ao incêndio, né? O fogo. Né? Por isso que ela é em ferro galvanizado. Ela sobe toda a caixa d'água, todo o reservatório superior. Eu tenho a reserva de incêndio. O que é isso? Eu subo com a tubulação de água, aquela marronzinha, para a caixa d'água, certo? Para alimentar. E tem a tubulação que sai, né? Tem o que alimenta e o que sai para os pavimentos. Essa que sai, ela não sai embaixo, certo? Ela tem que sair numa altura que garanta a minha reserva de incêndio. Ou seja, esses meus 20 litros de água, diariamente eu não vou usar os 20. Se todo mundo estivesse usando a água, eu não ia estar liberado para mim esses 20. Eu tenho que ver. A reserva de incêndio, sei lá, é uns 8, 10 litros. Não, 10 não, que é metade, é menos. Uns 5, 7 litros, tem o cálculo, não sei se é 30%. É 20%. 20%, pronto. Então eu vou calcular 20% do volume do reservatório e esses 20% eu só vou colocar a saída de água fria, acima dessa altura. Que é para quê? Nunca eu vou usar isso, só vou usar isso no incêndio. Se tiver um incêndio, eu tenho água garantida lá dentro. Certo? Aí, para as tubulações. Aí a gente está começando a fazer. Eu tenho que pintar tudo para depois ir alimentando. Eu não lembro, eu acho que essa mais grossa é a do hidrante e a outra é a do sprinkler. A do sprinkler é mais fina. Sempre uma é mais grossa que a outra. Há um tempo atrás o pessoal fazia 2,5 e 3,5. Aqui, uma, se eu não me engano, é 2,5 e a outra é 4. Aqui é 4. Aqui É 100 milímetros. Então 4 polegadas e a outra é 2,5. Eu acho que 4 é a do hidrante e 2,5 é a do sprinkler. Sempre um é mais grosso que a outra. Esse lajão aqui ainda é garagem, certo? Aqui, ó, é porque aqui tem poeira também. Né? Mas aqui a gente fez com contrapiso alto nivelante. Parte dessa poeira da fachada, que eu tô fazendo reboco da fachada, tá caindo muito. Davi, onde é que a gente... Mas dá pra ver um pouquinho, né? Ó, pronto aqui. Você passa o pé, tá vendo que sai uma camadinha? Não é da poeira não, é dele mesmo. Você passar, você sente. Isso aqui tudo a gente tem que tirar antes de aplicar a pele no pistola. Aqui a gente vai ter manta, certo? A manta é o quê? A manta falsa para impermeabilizar. Vamos aqui. Todo local onde eu vou aplicar manta, eu tenho que precisar das mantas separadas. Eu fiz a parede, vou aplicar a manta, certo? Eu quebro um furinho do tijolo para fazer é como se fosse um reboco. Só que isso aqui é só cimento e areia. Todo contrapiso eu faço com cimento e areia, isso aqui eu faço com cimento e areia também, que é o que vai aderir à manta. Por quê? A manta asfáltica vem, isso aqui não dá para ver, mas está boleado, certo? Não está aqui na viva não. É, que caiu já massa em cima. A manta vem, dobra aqui, eu não deixo o canto vivo, porque senão a manta não vai colar no canto vivo, pode fissurar. Eu colo a manta toda aqui e dobro aqui, certo? Esse furo de tijolo eu quebrei para fazer esse reboco com essa, ó, aqui é tudo boleado, tá vendo? Nada vivo, porque a manta ela tem que aderir bem totalmente, ela tem que colar totalmente, né, o verso dela para não pode ficar nada solto. Eu subo na parede, por quê? Vocês sabem que a água, como é o nome que a gente chama, hein? Que sobe? É, mas tem outro nomezinho. Mas é isso mesmo. A água sobe na parede, né? O nome técnico é esse aí.
Por capilaridade. Pronto, a água vai subir. Então eu tenho que evitar que fique entrando umidade de uma parede para outra. Todo canto onde tem manta, a manta tem que subir. Se vier água aqui, a água não passa. Ela sobe, faz essa virada e eu desço. Aqui é uma parede interna. Mas imagine que a manta sempre aqui é porque a gente resolveu virar com a manta toda. Mas eu poderia vir com a manta só até 1 metro, 1,20 m. Nessa parte coberta eu não vou dar, mas a gente vai colocar. Normalmente a gente usa manta em área externa, né? Área aberta, que é para chuva. Então o que é que acontece? Por que que eu viro aqui e desço o reboco? Se fosse numa área aberta ia estar chovendo, né? Se eu só viesse e a manta parasse aqui, sem virar, a água ia continuar descendo, podia vir por trás dela e vaza, entendeu? Aí olha só, aquelas paredezinhas ali todas, a manta vai dobrar. Se cair água ali, não vai passar por trás dela. Ó, pessoal, ó, vamos aproveitar que a gente está aqui embaixo. Logicamente já está pronto, mas a gente vai viajar um pouco para entender como é que foi feito. Ó, esse sistema de bica, que eles chamam de laje de colmeia também. Então, vocês têm uma estrutura que a gente chama, ela é composta de fundação, que está enterrado, pilares a parte vertical, ó, vigas ou cintas e radieiros a parte horizontais e a laje que complementa, esses itens fazem parte da estrutura. Mas a gente, apesar de estar concretado, mas para ter ideia, essas lajes tipo colmeia, ela tem condições de ganhar grandes vãos, resumindo, poucos pilares. Por quê? Porque aqui não mostra, mas você imagine só a quantidade de ferragem que tem. Ó. É tipo um tabuleiro de dama, aqui é como se fosse um tabuleiro de dama, cada quadradinho daquele, sabe? Então, tanto tem ferragem assim, ó, tem nesse sentido. Tudo isso de fora a fora, amarrando dentro dessa viga. Esse ferro ele vem aqui, aí dobra, entra dentro dessa viga, essa viga vem, passa por dentro desse pilar, e aí entra aqui, quer dizer, tudo é amarrado. Tudo é amarrado. Aí você imagina a quantidade de ferragem que tem aqui dentro, nesse sentido e nesse. Porque aí essa parte é oca, ó, que é a comida. Outra coisa importante, tá vendo essa junta aqui, ó? É uma junta de lotação, ó. Olha aqui, ó. Olha a junta de lotação. É como se essa parte aqui fosse um prédio, aqui fosse outro prédio. E essa junta de lotação não é só em laje, é em pilar também, aqui, ó. Os isopor, pode ser machifa, isopor, ó, viga, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, é separado. Por que tem que ter a junta de lotação a quantos metros e tal? Por causa da trabalhabilidade da estrutura. Se ela for muito comprida, muito grande, quando ela trabalhar e ela ser comprida demais, ela vai trincar. Trincar que eu digo, o que é que vai estar revestido em cima dela? Cerâmica. A cerâmica quebra toda. Então, isso tudo é visto. Para quê? Para que ela vai vibrar? Vai. Ela vai trabalhar? Vai. Mas essa trabalhabilidade, durante uma distância X, é suportável para que não haja fissuras nem trincamentos de revestimentos, como cerâmica, pastilha e tal. Então tem que ter. Então esse prédio é como se um gigante chegasse aqui e arrancasse isso aqui, ó. O cara não ia ter nada a ver com isso aqui. Isso aqui é independente. Isso aqui é independente. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então tem que ter. Tem que ter. Uma fissura ali no pilar dá a ideia de que está rasgado. Não. Porque aqui, ó, eu posso ter uma fissura por aí, ó. Então isso aqui tá certo, não tem nada porque tá aqui, olha, não tem nada a ver. Tem uma camadazinha de argamassa que tá toda ela. Porque o isopor aqui, o isopor, ó, de fora a fora. Como é que pode completar essa parte? Não, o que é que eles fazem? Completa essa parte aqui. Essa é a completa toda. Não, a forma nas 4 faces. 1, 2, 3, 4. Depois vai completar essa aqui. Aí só usa o quê? As 3 faces. Bota o isopor aqui dentro. Bota o isopor aqui dentro. Isso aqui é feito uma vez, depois você viu. Ok? Essa parte de estrutura é importantíssima. Tudo, por exemplo, o esqueleto de um prédio desse é estrutura. Só para vocês terem uma ideia, o projeto arquitetônico, pela experiência, tá bom? O projeto arquitetônico, vamos dizer que ele seja composto, aquela história que seja a planta baixa, aqui deve ser planta baixa do térreo, do L, aí o apartamento tal é igual a 20, então é só uma planta baixa, aí se mudou para outra planta baixa, resumindo, chamando as plantas baixas, o projeto arquitetônico, os cones, as fachadas, são quatro fachadas, a planta de cobertura, que é a minha,
um exemplo, 10 pranchas. Por exemplo, 10 pranchas. Bom, cada planta baixa muda, cada planta baixa muda. O projeto estrutural, apesar de eu não vir, mas deve ter umas 100 pranchas. 100 pranchas. Prancha que vocês estão mais assim. Ó, você sabe o que é prancha? Aí vocês podem dizer, mas um pouquinho sem prancha. Aí você tem um pilar desse, vamos dizer um exemplo, pilar P12. Aí tem que ver no nomenclatura, P12. Muita gente pensa que basta um detalhe do pilar P12. Não. O pilar P12 ele vai sair lá da sapata, aí atinge até a altura tal. Ele tem uma característica. Qual é a característica? Geralmente a parte arquitetônica dele não muda. Resumindo, se ele começa nessa grossura, vai com essa grossura até o final. Vai ao pé de estética, mas com certeza a ferragem embutida nele é diferente. Exemplo, vamos ver que esse pilar aqui, por exemplo, está fazendo muito absurdo. Vamos ver que aqui tenha 12 ferros de 12,5. É 12,5, bem polegada. Quando chegar lá mais em cima, o pilar ele recebe muito esforço de compressão. O esforço dele maior que a compressão e torção aqui, Mas quando chega aqui, a ferragem é maior, por causa do peso. Quando chega mais para cima, diminui. Quando a ferragem vai ser 12, é 8. Então, se mudou isso, mesmo esteticamente não mudando, tem que ter um projeto para ele. Tem que ter uma planta para ele. Dizendo espaçamento distrito. Começa a me mostrar um projeto completo estrutural lá na sala. Projeto geral. Então, por exemplo, uma laje dessa. Hoje, um dos itens que eles preservam muito ali de estacionamento é espaço, né? Então, o que é que eles fazem? Eles aumentam o FCK no concreto para diminuir as seções dos pilares. Um caso muito interessante desse nordestão daí da Sagrado Filho. Você lembra que o nordestão Sagrado Filho era só pela parte da frente, né? Aí não ampliou muito. Se você andar no estacionamento do nordestão, o prédio antigo, os pilares é dessa grossura. O mesmo, que o piso é um só cresceu ao lado. O novo é desse tamanho, esse pilar. Por quê? Porque na época o FCK, que é a resistência do concreto, a compressão, aquela história que vocês estão vendo que eu falo também, já foi professor dela também. Entendeu? Então, aquilo tem muito a ver. Então, quem diz a seção do pilar também tem a ver com a seção que eu digo, a base, né? E tem a ver também com o FCK. Quanto maior o FCK, você pode diminuir, o importante é que ela atinja a quantidade de toneladas exigida pelo projeto. Então, a área de estacionamento. Quanto menor o pilar, melhor. Porque ocupa menos espaço e tal. E essas cubicas, ela tem condições de ganhar grandes vãos. Tem vão muito maiores de cubica, imenso, de um pilar aqui outro lado. Por causa dessa história do tabuleiro de dama que eu disse a vocês. Porque é ferro assim. E é tudo amarrado, olha. Tudo amarrado. Naquele pilar entra aqui, a viga aqui e tal. Aí tudo isso descarregando para vir aqui. Para a fundação. Aí é a fundação profunda. Fundação profunda. Já é. Aqui a rasa é essa parte, né? A gente fez profunda aqui. Não, eu disse tem a profunda. Tem a sapata. Tem a sapata. Então as fundações profundas deles aqui é estaca. A fundação rasa deles é sapata. Corrida associada e tal. Tem que dar uma olhada no projeto. Tem cinta. As cintas de amarração. Que é distorção. Foram 15, em média 15 metros, de 15 a 14 metros cada estado. Só que assim, para cada pilar eu tinha 8, 7, 6 estacas, né? Tinha os pilares do fosso do elevador, eu acho que eram 11 estacas, um bloco mais 11 no outro, que eram maiores, até interligados. Então assim, vem as estacas, eu tenho que fazer o bloco de coroamento das estacas e dele sobe. É a fundação rasa, outra coisa. Sobe os pilares. Logicamente, tudo isso que ele está falando, quantidade de estaca, tudo tem a ver com o projeto estrutural. Ela que é a executora, ela simplesmente segue o projeto estrutural. Ela nem define, nem pode alterar. Para ela alterar, ela tem que consultar o calculista, mesmo ela sendo responsável pela obra. Isso é um problema ético. A responsabilidade. Tem que ter. Para ela, olha, a escada em engenharia, a escada de engenharia é o seguinte, engenharia da arquitetura, então, cada um está marcado com o seu lado. Entendeu? Não adianta, por exemplo, o arquiteto ele é quem criou a coisa, ele é quem criou a criança. Então isso aqui foi ele que, então, para você alterar alguma coisa, você tem que consultar ele. Para não gerar problema. O estrutural, numa obra como essa de pavimento, o mais importante é o estrutural. O estrutural é
Tá, então você não pode errar. Nem Pode isso. errar. Você pode até errar. Presta atenção, no assentamento do piso, vai mostrar mal sentado, vai mostrar, aí é o mais estético. Mas você não pode errar. Exemplo, se essa viga tem, por exemplo, 4 ferros de meia polegada embaixo, por exemplo, e 3 ferros aqui, você não pode botar, por exemplo, ou trocar, ou não. Se você fizer isso, aí é erro gravíssimo. É erro gravíssimo. Entendeu? Isso e a resistência também, né, Davi? Davi, que aqui a gente tem a empresa de consultoria, que é a empresa de Eurico. A gente molda todo o para romper. Aí como é que a gente fez? A gente criou uma tabelinha, porque assim, às vezes eles atrasam um pouco o resultado, sabe? Então, a gente criou uma tabelinha. Para que essa tabela? Para nem faltar nenhum relatório, nem atrasar tanto. Por exemplo, quem toma conta dessa tabela é Davi. Hoje a gente teve concretagem dos pilares lá da caixa d'água. Aí ele bota a data, qual foi a peça concretada, qual é o FCK. Aí o relatório com 7 dias, ele bota mais ou menos o dia que tem que cobrar, e o relatório com 28 dias, também o dia que tem que cobrar. Aí toda vez ele olha lá, nessa semana eu tenho que cobrar tais e tais relatórios. Passa o e-mail para lá, eles mandam o relatório chega, aí toda vida eu tenho que olhar, por quê? Com 7 dias é para ter chegado, não é? 70%. Se tem 30 MPA, vai chegar no mínimo com 21 MPA. É 70%. Então, toda vida Davi faz 40 MPA, 70% dá 28, não é isso? Então, pronto, com 7 dias tem que chegar, o resultado tem que ter mais ou menos 28 MPA. Se deu muito menos, é pronto, aquilo ali a gente tem que ficar no alerta. Se já passou, aí eu já fico tranquilizo, Davi vai cobrar o de 28 dias só porque a gente precisa ter os relatórios, entendeu? Mas aí a gente sabe que pela curva do concreto, né? Então, aí a gente faz esse acompanhamento. Os relatórios vão chegando, aí eu assino. Quando teve um que deu baixo aqui, aí Foi embora. foi. Aí a gente liga pro calculista, diz quanto deu, ele vê qual é a peça, aí vê se precisa. A gente teve aqui nas estacas, chegaram os relatórios mais baixos. Aí no projeto da estaca dizia que ela tinha que ter 20 MPA. E chegou os primeiros com 15, 14, aí foi pro calculista. Aí ele disse, não, essa daí, algumas passaram, outras não. Por quê? Aí o calculista me explicou. O cálculo que ele faz para a fundação, as estacas, elas suportariam 15 MPA. Mas não é mais permitido, por norma, ele dizer que tem que ter 15 MPA. Por isso que ele botou 20. Então, algumas estacas que chegaram com 14, 15 passaram, porque o cálculo dele é feito com 15. Ele só não pode indicar 15, ele tem que indicar 20, entendeu? Mas aí teve outras que a gente teve que fazer reforço, criar estacas do lado porque não deu. Aí assim, isso tudo a gente tem que ir acompanhando, porque assim, é tudo muito rápido. As estacas, concretei as estacas, porque eu não concreto todas do mesmo bloco no mesmo dia. Eu escavo aqui essa e essa, aí vou escavar as outras, que é com a máquina. Aí depois que eu concreto essas, é que eu vou escavar do lado. Porque se eu for escavar tudo, a terra de uma vai cair no buraco da outra e não pode. Então assim, aí quando eu terminava um bloco, eu já queria, quando eu terminava aquelas estacas daquele bloco, eu já queria jogar a ferragem do bloco, fazer o bloco para subir o pilar logo. E as estacas subem, aqui na altura, 12 estacas. Ela vai ter um comprimento de 10 metros. Por exemplo, está subindo aqui. A ferragem ela não sai lá dos 10 metros por exemplo. Não. Ela uma parte é concreto, Uma parte é concreto e outra outra parte é ferragem. A Uma ferragem parte- ela não fica. Uma parte é concreto simples, que a gente chama de engenharia, que é o cimento areia e brita. E outra parte, vamos dizer que ela tem 10 metros de profundidade. Por exemplo, está falando aqui, tem que ver o projeto. 5 metros só cimento areia e brita. Mas, logicamente, tem que ser escavado para encher, tirar o solo e botar cimento areia e brita. Aí, depois disso, vem a ferragem, cimento areia e brita e a ferragem. Aí Isso tudo completa a que massa. define é o calculista. Tudo Já vem no vem no projeto dizendo, a estaca vai ter 15 metros, tantos metros é de concreto. Vem o desenho mostrando, a ferragem é só até aqui. Aí a gente vai concretando e vai vendo até onde, com um nívelzinho para Vocês pegaram o mercado do solo com quem? carinha. Carinha, que tá no Ministério agora. Metade do ano Muito foi bem. a metade do ano que você der. Muito bem. A Camila também é muito boa que eu conheço. Vamos lá, olha só. Então vocês sabem. Não é, Brasil? Não foi mais da metade do ano que você der. Foi, só foi um bimestre também. No mês que você der. Ela passou ela tá na universidade. Olha só, aquela despesa que você paga com caminho e depois pagar com carro,
aquilo a gente chama de mecânica do solo. Então, uma das coisas importantíssimas é o coeficiente do solo. Então, o coeficiente do solo, por isso o calculista, quando vai fazer um projeto desse estrutural, antes dele fazer, ele tem que pegar a amostragem do solo, fazer uma sondagem, que a gente chama. Pega aquele solo e faz uma análise dele para ver o gráfico dele, se ele é um solo argiloso, se ele é um solo muito silt, ou se ele é um solo muito arenoso. Tá? Então, essas coisas, nada de engenharia, preste bem atenção, nada, engenharia que eu digo um negócio sério, um negócio que é engenheiro, nada engenharia se faz sem antes ter análise do que vai ser feito e um projeto. Na casa da gente vai fazer uma reforma, aí bota um pedreiro, presta atenção, bota um pedreiro, mamãe vai fazer ampliar lá a cozinha, ou então vai fazer um quarto a mais, aí bota um pedreiro, esse pedreiro ele é pedreiro, eletricista, encanador, ele é engenheiro, ele é o show. Né? Então vocês, aí que tá, não segue normas. Quando eu digo assim, vocês concordam comigo, tá certo? Eu digo muito até para dar uma injetada nesse coisa aqui, de animar. A gente quando sai da escola, como ela saiu, na época da FR também, que era uma escola, a gente sai verde. Verde, eu digo assim, por exemplo, a nossa amiga aqui já está dizendo que você já está voando, ela está ficando madura. Certo? Então a gente sai verde. Verde que eu digo o quê? Cheio de teoria na cabeça, porque o Júnior da vida, ou o Eurico da vida, falou em aglomerante, falou em agregador e tal, falou. Mas na prática não tem a prática. Aí vocês vão para o canteiro. Vão para o canteiro. Como tem N exemplos. Pessoas que são boas. Né? Chega no canteiro, meio voando devagar aqui, depois de um ano, 2 anos, eu digo, sem medo, um técnico bom, um bom técnico. Aconselho ele não parar como técnico, não foi o caso dela, não parou. Depois ela chegou 3 anos, que era para. Porque senão você fica com técnico, chega um engenheirinho aqui, formado na universidade, não sabe de nada, chega mandando em tudo. Então vocês têm que estagiar, aconselho, tem que praticar um pouco com a técnica, também aconselho. Agora, aconselho também não estacionar. Mas um técnico bom, só para você ter ideia, eu digo sem medo de errar. Um técnico bom, aquele cara que tem 2 anos de obra, cada obra é diferente de outra, cada um é problema diferente, abacaxi diferente. Um técnico bom, variando de obras assim, ele dá um banho no mestre de obra de 20 anos. Banho que eu digo, porque o técnico, ele tem a teoria, ele tem aquela história de que, por exemplo, um produto, ele é elástico, ele não é. Ele tem as propriedades de resistência, compressão, outra flexão. O mestre não sabe. O mestre ele sabe com a experiência de tocar a coisa, mas a parte científica, a parte de análise, ele não sabe. Então, um grande diferencial nosso é esse. Então, tem que não ter medo. Agora, tem que ser bom. Bom que eu digo é aquela história, dedicado. Então, eu digo, se eu me propus a fazer isso, então eu vou ser bom nisso. Então, não se propõe a fazer se você não for, meu amigo. Porque o mercado, preste bem atenção, tipo esse negócio de pai que eu estou dizendo aqui, entendeu? O mercado, para quem é bom, independente da profissão, sobrevive. Você pode ser engenheiro, você pode ser sendo bom. Você pode começar devagar, aí vai apanhando a vida para criar mercado. Então, sendo bom, você sobrevive, que eu digo, a tendência sempre é você economizar. Se você não for, colega, vai ter gente que vai passar por você. Ali derruba. É uma corrida. Então, se você se meter no seja, se mete para ser bom. E tem mercado. Quando você, por exemplo, começa um menino desse estagiando aqui. Você tem 6 de estagiário. Depois de 1 ano, 4. Depois de 1 ano, você sabe mais ou menos quem vai dar para o negócio, quem não vai dar. Esse história de vai dar ou não vai dar depende praticamente da pessoa querer. Né? Essa história dizendo, não, mas fulano dá, porque fulano é inteligente, eu não sou. Não existe isso. Em engenharia, você tem que se dedicar. E eu, caso, gostar. Por exemplo, o caso dela, o caso também. Ela veio me perguntar agora, a estagiária, tá? Eu estou adorando. Não tem como você não se dar bem. Não tem como. Porque é aquela história de gostar. Tudo isso que você recebeu. Olha a quantidade de mensagens que você recebeu hoje. Muita informação. Muita informação. Talvez muito mais informação do que muitas aulas que você vê em sala de aula. Por quê? Primeiro porque é diferente. É prazeroso. Você está no meio. Entendeu? Vive aquela coisa. Quando você começa a conviver com o pedreiro, eu acho o máximo do mal, entendeu? Eu estava até dizendo 2 coisas que eu gosto. Da aula, o aluno quer aprender. E operário, está no meio de operário. Almoçar. Você se enriquece como ser humano. E as relações públicas que você tem é fantástica. Você pode viver com pessoas, entendeu? É um negócio
aprendizagem que não tem escola aqui. Ela disse agora um negócio que eu vou até dizer a vocês agora, interessante. Ela fazia colégio particular na época do ginásio, eu acredito que a maioria, vamos dizer aqui, tá, na época, que é salesiano, veio de Henrique Astenciano, não veio de colégio brutal, mas vem com uma escola dessa, que na época era TFR, depois passou a ser Cefet e agora é IF. Isso aqui é uma mãe. Eu não digo, não é nem um pai, não. Isso aqui é uma mãe. Porque nenhum colégio, eu dizendo a vocês, sem medo, porque eu fui aluno da UFRN, nenhum colégio faz o que essa escola faz. Abrir espaço para vocês serem gente, que eu digo a nível futuro. Principalmente a parte de crescimento, como ela me disse aqui, em termos de liberdade, em termos de amadurecimento. Muitos alunos vêm, como ela disse, que a mãe dela é quem ia no colégio na época que ela fazia ginásio, é quem ia pro negócio de boletim, era que não sei o que, era não sei o que, deixar buscar a escola, uma escola como essa, você não tem ninguém muito no seu pé, não. Você, minha amiga, você quer ser gente, você seja, vai ser cobrado. Porque tem... Agora não tem essa história de coordenador, não sei de quem, manda cartinha para a mãe. Então eu viver um amadurecimento da pessoa. Então eu digo que acho que isso aqui para vocês. Ok? Mais alguma pergunta? Minha amiga, você tem alguma pergunta? Não, só falando essa questão de ser bom, né? De, assim, da dedicação e de buscar realmente. O professor tem razão em tudo e é isso mesmo que a gente vive. Se você não tem, eu lembro que algumas pessoas que eu vinha pegar para estágio, eu não tenho conhecimento de nada, certo? Mas se tem vontade de aprender, isso vale mais do que o conhecimento. Não estou dizendo que o conhecimento não vale, entendam. Porque se você tem vontade de aprender, você vai atrás, você quer... Então, considere-se aprendido. Porque eu acho que a gente precisa ter muito isso. Eu quero aprender, eu quero ir atrás. E não aceitar tudo que as pessoas dizem. Processe, veja se faz sentido, questione, que aí você ganha muito mais. E essa questão de fazer valer a pena, né? Em uma disciplina que eu fui pagar, no IF não, mas na frente, o professor disse... vocês poderiam estar fazendo algo melhor, não poderiam? Poderia estar o quê? Poderia estar no cinema, poderia estar em casa assistindo filme, poderia estar dormindo, poderia estar com o namorado, mas vocês não estão, vocês estão aqui. Então, vocês estão deixando de fazer algo melhor, assim, mais prazeroso para estar aqui. Então, aqui tem que valer a pena, senão vocês estão sendo hipócritas. Se vocês estão na sala de aula, podendo estar fazendo algo com mais prazer e não estão, isso aqui tem que valer muito a pena. Eu não estou aqui à toa, não. Se eu venho só para cumprir tabela, se eu venho só para terminar, aquela aula eu estou pagando só por pagar, você está se enganando, você está se iludindo, você está perdendo o seu tempo e nem sabe que está perdendo. Então, o seu tempo que está naquela disciplina, aquela tem que valer a pena. Esse meu sacrifício por estar aqui tem que valer a pena. Então, por isso que eu tenho... essa disciplina eu não vou usar nunca na minha vida. A gente às vezes pensa isso. Eu via muitas amigas fazendo edificações na época. Não vou usar nunca. Mas aquilo tem alguma coisa dali você vai ganhar. Então, você tem que fazer valer a pena. Você não pode deixar que as coisas passem por passar. Um outro exemplo legal, que alguns de vocês podem ser essa área. Isso é interessante. Eu fui no oculista, aí no médico. Eu trabalho lá. Eu sou lá de ele é da época de fé. Então, assim, né? O senhor já de 70 anos, eu sou bem. Pense uma coisa que me marcou minha vida, essa é a minha educação do médico. Hoje ele faz um projeto aqui da casa dele. Ele disse que não exerce a função de engenheiro, nada, mas ele gosta tanto, ele foi tão útil para a vida dele, ele disse, que ele elogiou tanto, sabe, a escola. Ele dizendo, ele é médico, na verdade, na casa dele, ele vibra quando tem um pedreiro, porque ele se lembra de não sei o que, papá. Entendeu? Então essas coisas, não é obrigado você fazer engenharia, e isso aqui não servir. Com certeza serve a nível de disciplina, que não tem coisa que paga. E que ninguém tira. Pode mudar o governo, pode mudar o que for, mas conhecimento fica. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não? Minha amiga, eu estou altamente grato a você. Eu que agradeço. Quando tiver um negócio lá temporário, eu vou dar uma sondada, aí eu vou até mandar. É legal. Aí pra você é um negócio bem. E você tem dom. Eu gosto. Já tinha lido as meninas. Você vibra quando tá falando. Então isso é muito legal.
já fiz muita costura, entendeu? Às vezes tem gente que procura um técnico já com experiência, outros não. Há um tempo atrás tinha um amigo meu que estava começando a construir e estava perto do técnico. Eu perguntei, tem que ter experiência? Não, não precisa. Eu quero um técnico assim. Às vezes, exatamente, é melhor pra gente moldáveis, porque às vezes tem muita experiência, chega com muitos vícios. E outra coisa, eu sempre fiz assim, não vou mudar. Só que assim, as técnicas vão mudando. Né? E às vezes tem gente que não quer, não. Eu nunca fiz Eu, isso. por exemplo, eu prefiro um aluno verde na parte prática, agora que tenha conhecimento teórico. Porque jamais eu vou contratar um aluno do Salesiano que eu vou falar, meu amigo, um aglomerante, entendeu? Aí não dá. Agora, eu prefiro pegar um cara meio verde, porque a gente faz a pessoa. E se ele vem de outro canto, muitas vezes ele vem com vícios. Então não tem medo dessa história dele. Agora, precisa querer. E outra coisa importante, ter humildade. De reconhecer que não sabe. É curioso. Não precisa ser fofoqueiro, não. É curioso. Como isso aqui? Por que eu tenho isso? Essa semana mesmo, essa época a gente ser professor foi interessante. Porque quando eu vou passar de aula, como a minha é muita aula eu dou logo meu telefone para eles. Então todo mundo tem meu telefone. Tem um meu de 5 anos atrás que tem meu telefone. Mas o telefone toca direto, sabe como? Eu estou no estágio, ou então estou na universidade, tenho um trabalho para fazer, não sei de quê. O senhor me disse que quando precisasse podia procurar. Eu queria bater um papo, não tem problema nenhum. Agora vem atrás de mim. Eu estou aqui na TV Cabo Junto, no seu olho, que ela vai, tá, a gente conversa. E a vida é isso, é colher informações de quem tem um pouco mais de experiência. Eu todo dia aprendo, ou ensinando, que a gente aprende, até ensinando vocês aprendem. Por exemplo, analisar pessoa e tal. Imagine vocês que estão começando. Ok? Alguma pergunta para fazer para a nossa amiga? Então, muito obrigado, em nome de todos. E qualquer coisa lá na escola nós estamos ajudando. Tá certo. Viu? Tá bom.